Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro Spini, sou professor de filosofia e eu vou falar um pouco com vocês agora sobre o filme Sociedade dos Poetas Mortos e a relação desse filme, com a educação. No ano de 1959, a história do filme, numa tradicional escola americana, um ex-aluno, né, Robin Williams, que é o ator, se torna o novo professor de literatura, mas seus métodos de incentivar os alunos a pensarem por si mesmo cria um choque com a ortodoxa direção do colégio, principalmente quando ele fala aos seus alunos sobre a Sociedade dos Poetas Mortos. Então, eu vou falar um pouco relacionado a isso, que esse filme ele provoca e instiga, em nós o uso da crítica, principalmente para o fortalecimento dos elos da educação. Então, nós precisamos de fazer críticas estas construtivas, para que haja um progresso, uma evolução significativa na área da educação, no processo de ensino-aprendizagem. E esse filme, ele trata de forma muito, vamos dizer assim, forte, o choque de duas educações. A educação tradicional, vigente nos Estados Unidos naquele período, final dos anos 50, 1959, era a forma de ensino-aprendizagem que predominava nos Estados Unidos naquela época, voltada para as técnicas, e principalmente para desenvolver e capacitar o aluno para uma estrutura social capitalista, voltadas nas fábricas, voltadas na produção. Então, uma educação voltada para uns poucos que mandam e uma educação diferenciada para outros que obedecem, ou nem mesmo uma educação para eles. Então, esse filme ele retrata muito bem. O tema central abordado no filme Sociedade dos Poetas Mortos refere-se à dicotomia existente entre um ensino tradicional, como eu já disse, o ensino tradicional norte-americano, onde as influências familiares são importantes, um regime autoritário, grande controle dos pais na vida dos filhos e desprezo pela arte, contrastando com os jovens possuidores de espíritos revolucionários, que com audácia e coragem, e também com a importante participação do professor de literatura, nada convencional. O filme Sociedade dos Poetas Mortos mostra com clareza a importância de uma educação fundamentada na crítica, no entusiasmo inerente à arte. O filme trata das duas formas principais de educar os filhos. Além disso, a partir da temática do Carpe Diem, o professor desperta nos alunos a vontade de se descobrirem e aproveitarem a vida. Portanto, trata das duas formas principais de educar os filhos. Uma forma tradicional, uma forma autoritária, uma forma regida pelos costumes sociais da época,
e uma outra forma de educação, que é uma forma que permite um diálogo, né? Que não existe mais essa dicotomia, mas sim um diálogo entre aquele que aprende e aquele que ensina, né? Sendo aquele que aprende aquele que dirige, aquele que direciona o seu caminho, não sendo a sociedade, mas ele tendo esta possibilidade, diferente da educação, né, tradicional, que moldava o ser humano de acordo com as aspirações da sociedade. Então o filme Sociedade dos Poetas Mortos, ele trata-se também de uma temática religiosa, de uma temática moral e principalmente do aspecto social, né? Como são educados, como eram educados os jovens e como hoje são educados os jovens. Por que mudou? E quais são essas diferenças? Então o filme pontua muito bem, né? Carpe diem é uma expressão que significa viva o hoje, aproveite o dia. Ou seja, faça o seu dia valer a pena, faça o seu dia ser bom, valer a pena. Ao contrário do que vinha pregando, né? A instituição de ensino que eles estudavam no filme, que os jovens estudavam no filme, onde a educação era totalmente tradicional, autoritária, engessada. O contexto do filme, Sociedade dos Poetas Mortos, é ambientalmente urbano, que engloba a universidade nos Estados Unidos. As leituras eram feitas pelos alunos nos encontros noturnos em uma caverna próxima à escola. Então, de madrugada, quando todos estavam dormindo, porque essa escola, os alunos ficavam reclusos lá dentro, né? Então eles passavam o dia todo lá dentro, com várias aulas, dormiam lá e tudo mais. E durante as madrugadas eles saíam escondidos, iam até a essa caverna, e aonde eles, vamos dizer assim, liam poesia e fazia parte da Sociedade dos Poetas Mortos, onde eles descobriram, né, que o seu professor, né, esse professor de literatura nada convencional, fazia parte desse grupo, e foi ele que fundou isso tudo. E que representa também, né, como eu já disse, uma aversão à forma de educação tradicional, que não incentivava o lado artístico, né? Esse lado instintivo eram castrados, né? E com essa educação mais liberal, vamos assim dizer, esses princípios se retomaram. A introdução do filme dos Poetas Mortos, em consonância com a temática, né, da educação, se verifica a partir da apresentação, né, como eu já disse, nada convencional de um professor que, com um espírito artístico, confrontou a educação tradicional e provocou em seus alunos uma nova maneira de ensinar e aprender. Ou seja, um novo método de ensino-aprendizagem. O filme Sociedade dos Poetas Mortos possui certa equivalência, misturando a ficção dentro de uma temática crítica da realidade. Os fatos descritos no filme se encadeiam de forma lógica, obedecendo assim à dependência de todas as partes da temática.
Os fatos relatados no filme Sociedade dos Poetas Mortos ocorrem de forma simultânea, obedecendo ao contexto do filme. Os locais dos acontecimentos no filme são a escola, onde os alunos estão, a sala de aula, o ambiente familiar, onde inclusive tem vários conflitos entre pai e os seus filhos, né? Dentro de uma caverna, né? Que é onde os alunos saíam para estar exercendo, né? Vamos dizer assim, a parte artística, a parte do o ambiente familiar dentro de uma caverna e a parte externa da escola. Nas cenas exibidas no filme Sociedade dos Poetas Mortos, se destacam de uma forma predominantemente os aspectos emocionais dos personagens e psicológicos e da sociedade contido na temática. Então, o filme, ele, além de abordar, né, as emoções, os aspectos psicológicos dos personagens, ele mostra, ele retrata como era a sociedade em 1959 nos Estados Unidos relacionada à educação, né? A educação tradicional. Dentro de uma caverna, né, localizada próxima à escola, onde os alunos se reuniam à noite para lerem poesia, prevalecendo assim os aspectos dionísicos. A composição do acervo são revistas, livros e poesias. Os aspectos psicológicos que se destacam no filme em relação aos personagens são que os alunos, né, eles sofrem pressão dos pais, sofrem pressão dessa sociedade tradicional, né? Eu estou falando do ano de 1959, que foi o ano que aconteceu a história do filme, apresentando o estado psicológico de revolta, irritabilidade, né? Conflitos psicológicos baseados na dicotomia existente entre o que esses jovens realmente querem para eles, em contraste com a imposição imposta por familiares e a sociedade. Então aí você verifica duas forças. Uma força que é aquele jovem com vontade, com ambições, com desejos, e do outro lado você vê outra força que reprime essa primeira força, que é a força da sociedade, que é a força do desejo daqueles que antecedem aquele que está vivenciando o acontecimento. Então, esses dois aspectos são importantes. E essas forças ficam, de um lado ou de outro, ficam em conflito constante, né? E esses jovens com espírito, vamos dizer assim, de revolta, justamente porque eles fazem parte de uma força contrária a essa educação tradicional existente. A aplicabilidade dos aspectos psicológicos dos personagens é relevante na construção do enredo da narrativa e na ordem, causando o quê? Conflitos psicológicos nos jovens estudantes e mostrando que a forma de ensino deveria ser inovada, apresentada de outra forma. Os elementos importantes para a composição e andamento da narrativa é o contraste existente entre uma sociedade que quer determinar condições em contraposição aos jovens estudantes carregados de sentimento de revolta, gerando assim, de acordo com a temática do filme, os conflitos existenciais. As minhas impressões pessoais, após ter assistido o filme Sociedade dos Poetas Mortos, foi a percepção de uma educação tradicional ultrapassada, causadora de grandes conflitos, muitas vezes irreversíveis, nos jovens desta sociedade. A impressão de que uma educação pautada na crítica reflexiva, sendo portanto inclusiva, é um importante aliado para o desenvolvimento educacional, tendo sempre
a arte como forma de expressão e manifestação das emoções humanas. As contribuições do filme Sociedade dos Poetas Mortos foi a observância e relevância de uma educação mais acessível, inclusiva, mostrando a importância da arte poética ou qualquer outra expressão artística. O filme provoca-nos inspirações para combatermos toda forma de autoritarismo, hierarquização da educação, a fim de tornar a educação e os métodos de ensino-aprendizagem aliados ao desenvolvimento educacional. Os aspectos do filme Sociedade dos Poetas Mortos, que se relacionam com o meu curso de licenciatura em filosofia, é a importância da crítica no processo de ensino-aprendizagem, mostrando que o aluno não é vazio de conhecimento como acreditam os educadores tradicionais, mas o aluno deve ser instigado, provocado e convidado ao conhecimento. Outro aspecto relevante, que também pode ser relacionado com minha graduação, é a importância da arte como ferramenta para contestação e expressão dos sentimentos humanos. Muito importante. A importância da arte como ferramenta para contestação e expressão dos sentimentos humanos. Portanto, enfim, o filme Sociedade dos Poetas Mortos contribuiu para a minha formação, mostrando a importância de existir uma transformação na educação com o objetivo de aumentar a diversidade, proporcionando uma educação de qualidade para todos, independente de diferença religiosa, diferença de classe social. Todos podem e devem ser educados por professores que provoquem e estimulem a curiosidade em questionar para fundamentar o ensino baseado na crítica e na reflexão. Eu vou falar um pouquinho aqui da ficha do filme. Portanto, o nome Sociedade dos Poetas Mortos. O ano de lançamento foi em 1989. O país é Estados Unidos, o idioma é inglês. A duração do filme é 128 minutos, 2 horas e 8. Gênero, drama. Não é recomendado para menores de 10 anos. Conflito, no campo educacional envolvendo questões morais. Direção do Peter Ray, produção de Paul Junger e Tony Thomas. Elenco principal você tem Robin Williams, Ethan Reich, Robert Leonard e Josh Charles. E algumas informações, ganhou o Oscar em 1990, o prêmio César em 1991, uma receita aí de 16 milhões e 400 dólares. O filme Sociedade dos Poetas Mortos é um filme cuja temática possui como fundamentação aplicações filosóficas, a importância da arte poética. Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês, Assistam esse filme, um excelente filme, um filme para os alunos assistirem, para os professores assistirem, para pais assistirem, enfim, para todos assistirem, porque é um filme que, como eu já disse várias vezes, nos leva à crítica, nos leva às reflexões em busca de uma pergunta: qual seria uma educação melhor? Qual é o tipo de educação melhor?
Qual é o método de ensino-aprendizagem que mais desenvolve a educação, que mais aprimora as capacidades intelectuais? Fica aí um debate para todos nós, professores, alunos, pais. E é isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus.